Shalom, igreja. Amém. Graças a Deus. Temos mais uma oportunidade nessa noite de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Salmos 24. Salmo de número 24. Aleluia. Quem estiver aí dentro, vem aqui para fora. O culto vai começar. Amém. Me faça um convite nesse momento a se desligar da terra, se ligar nos céus. Eu não sei se você já pode sentir a atmosfera desse lugar nessa noite. Eu não sei se você pode entender que quando entramos na presença do Senhor, nós temos que nos ligar no trono da sua glória, no trono da sua graça. Salmo 24, versículo 7 a seguir diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluias! E Ele está aqui nessa noite para receber o meu, o seu louvor, a minha, a sua adoração. Se expresse da melhor forma que você puder para Ele. Adore da sua forma que você costuma adorar a Ele lá no seu secreto. Nós temos entendido que a igreja é um reflexo do que nós somos no nosso secreto. Nós temos entendido que aqui é lugar de juntar as brasas para que o fogo do Espírito venha arder em nosso meio. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós abrimos o nosso coração, nós nos prostramos à Tua majestade, nós nos prostramos ao Teu senhorio. Entendemos que Tu és uma pessoa e não uma força. Então vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro
Estamos rendidos a Ti. Estamos rendidos a Ti. Pois eu era morto, hoje vivo. Pois eu era morto, hoje vivo. Clamamos, venha. Clamamos, venha. Clamamos, venha. E mostra a Tua face a nós. Venha. 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 E mostra a Tua face a nós. Clamamos, venha. Clamamos, venha. Ora, venha. Yeshua desce, faz o monstro tremer de novo, faz o monstro tremer de novo. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monstro tremer de novo, faz o monstro tremer de novo. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monstro tremer de novo, faz o monstro tremer de novo. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monstro tremer de novo, faz o monte. Sabe, esses são os dias de permanência. Eu não sei sobre a sua vida, mas eu não preciso ser profeta para saber que você tem passado por grandes aflições, sabe? Mas ei, deixa eu te dar um recado nessa noite. Hoje é dia da tua adoração ser maior que o teu problema, cara. Até quando você vai deixar de sentar na mesa do propósito por contemplar mais os seus problemas do que o tamanho do seu Deus? Sabe, eu me rendi em oração esses dias e o Senhor me disse: Heitor, eis aqui a sua cadeira, cara. Ninguém vai sentar na sua cadeira. Se você não sentar, meu irmão, na mesa do propósito, se você não escolher sentar na cadeira que tem o seu nome, ninguém vai sentar nela. Minha oração é para que hoje você seja incendiado com algo fresco, sabe, da parte do Espírito. Nós temos sido muito afligidos no Espírito, onde alguns que estavam quase rompendo voltaram atrás. Aqueles que estavam quase voltando atrás agora estão rompendo. Aqueles que estavam apostatando disseram: não,
Eu não posso deixar esse Jesus. Eu preciso voltar a carregar a minha cruz. Ah, Senhor. Sabe, eu estou cansado de cantar as mesmas canções e não mudar em nada. Eu estou cansado de vir para os mesmos cultos e sair da mesma forma como eu entrei. Mas eu quero te pedir, meu irmão, que você compreenda isso que eu estou dizendo. Se nós juntos declaramos verdades proféticas nessa noite, nossa vida vai ser transformada mediante a nossa adoração. Sabe, é tempo de se mover no Espírito, cara. Eu sou um cara vergonhoso, mas eu às vezes me escondo atrás de um instrumento, mas é chegado o tempo de quem está aí, em uma plateia, ou seja, o que for que você esteja aí, começar a entender sua posição no reino do Espírito. Comece a levantar o seu clamor nessa noite. Vamos, se você ora em línguas, cara, não rejeite o dom que Deus te deu. Comece a orar em Espírito nessa noite, vamos. Sim, Senhor. Ativa os meus irmãos, Pai. Nos ativa nessa noite, Senhor. Derrama o teu incenso sobre nós, Pai. Que na mesma medida em que dizemos quem você é, você diga quem nós somos. Pai, volta a dar identidade, a dar propósito, a dar sonhos aos meus irmãos, Pai. Sim, Senhor. É chegado o tempo, essa é a hora em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe, em Isaías 2 diz: subamos a Sião e vamos ouvir os preceitos e os mandamentos que Ele tem para nós. Minha pergunta nessa noite é: você quer ouvir os passos do leão? Você está preparado para ouvir os passos do leão? Sabe, a cada vez que ele pisa, ele pede algo de você. A cada vez que ele pisa, ele pede Instagram, ele pede Facebook, ele pede aquele momento que você fica ocioso assistindo um filme. A cada vez que ele pisa se aproximando de você, ele pede algo que não é seu, mas que você escolheu ter, para que ele possa colocar nesse lugar algo dele, cara. Sabe, olho para aqui e vejo pessoas cheias de propósitos. Nações estão aqui, famílias estão aqui que ainda não foram formadas. Mas existe uma diferença de chamado e cumprimento, cara. Muitos são chamados, poucos são escolhidos para viver aquilo que o Senhor tem. Sabe por quê? Porque poucos dizem: sim, Senhor, eu aceito o teu chamado, usa a mim, envia-me a mim. É chegado o tempo de adorarmos em espírito e em verdade. Talvez você não conheça as canções que vão ser liberadas nessa noite, mas eu te peço, cara, se conecta de uma forma ou de outra, ou na calmaria, ou com fogo, ou se mexendo, ou quieto no seu canto. Mas não perca mais uma oportunidade de adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sim. Caminhar sobre o monte, eu quero ouvir os passos do leão. Quero ouvir os passos do leão. Caminhar sobre o monte. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem, a tua face eu quero ver. Vou subir a montanha.
subir a montanha. Eu não tenho medo. Eu quero ouvir os passos do leão. Eu quero ouvir os passos do leão. Caminhar sobre o monte. Caminhar sobre o monte. Eu quero ouvir os passos do leão. Quero ouvir os passos do leão. Caminhar sobre o monte. Caminhar sobre o monte. Eu quero ouvir os passos do leão. Eu quero ouvir os passos do leão. Caminhar sobre o monte. Sei que você pode abrir mar. Eu sei que você pode fazer a tempestade parar. Mas não é isso que eu quero. Isso eu deixo pra depois. Só quero me prostrar e te adorar. Mas não é isso que eu quero. Isso eu deixo pra depois.
escolho. A quem enviarei? Tu me perguntou. A quem enviarei? Tu me perguntaste. Envia-me a mim, Senhor. A quem enviarei? A quem enviarei? Eis-me aqui. Como a neve e os seus olhos como chama de fogo. A sua voz é como o som de muitas águas e o seu rosto brilha mais que o sol. O seu cabelo é branco como a neve e os seus olhos como chamas de fogo. A sua voz é como o som de muitas águas e o seu rosto brilha mais que o sol. E tu me encontrar sobre as montanhas, deitarás e tu me encontrar. O Brasil espera a sua volta. O Brasil espera a sua volta. O Brasil espera a sua volta. Yeshua. O Brasil espera a sua volta. O Brasil espera a sua volta. O Brasil espera a sua volta. Yeshua. Ei, Deus, deixa o leão vir. Eu quero me casar com ele. Oh. Ei, Deus, deixa o leão vir. Eu quero
Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35 nos diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. É chegado o momento também, igreja, que nós temos a oportunidade de demonstrar a nossa fidelidade ao nosso Deus, adorando também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, que são para manutenção. É assim como ele convoca em Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos, as ofertas, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas ao mesmo tempo que ele nos convoca, ele firma o compromisso de que, se assim o fizermos, podemos fazer prova dele para ver se ele não nos abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. Então que você possa também adorar ao Senhor nesse momento. Está aí o gasofilácio. Você pode depositar seu dízimo, sua oferta, como nós temos entendido, não como uma barganha, mas como um reconhecimento pela fidelidade do Senhor. Adorando a Ele também nessa área, porque com certeza Ele é abençoador e Ele é aquele que se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Continuemos adorando a Ele. Ah
Você pode declarar que Ele é santo. Você pode declarar que Ele é santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Oh, aleluia. Oh, santo, santo, santo. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santo, santo és. Aleluia. Seu Espírito Santo vem sobre nós. Vem, Senhor, e faz do teu jeito, e faz da tua maneira. Não nos deixa te atrapalhar. Vem ser o nosso professor, vem nos ensinar. Vem ministrar as palavras corretas ao nosso coração. Quebrando os corações que estão aqui, Senhor. Nós possamos estar sensíveis à tua voz. Oh Deus, visita, Senhor, os lares, as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos ouvem. Traz ensinamento, traz, Senhor, conhecimento. Em nome de Senhor Jesus, o Rei da Glória, que não seja a nossa vontade, o nosso querer, mas a tua vontade. Vem ministrar os nossos corações. Vem nos fazer entender todas as coisas que nós procuramos entender. Porque precisamos saber que só o Senhor é Deus. Só o nosso Deus é Deus. Sabemos, Senhor Espírito Santo, que o Senhor testifica. O Senhor veio testificar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos estar ligados com a tua presença. Que a tua voz seja audível aos nossos ouvidos. Ah, Senhor Espírito Santo, eu sei que sou pó e poeira. Sou menor do que o grão de areia na imensidão do mar. Não sou nada, não sou ninguém. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, vem sobre mim. Usa-me como teu instrumento, sela a minha mente. Que não sejam os meus pensamentos, que não sejam as minhas palavras. Sou dependente de ti, Senhor Espírito Santo, vem sobre a minha vida, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Vocês estão bem? Todos bem? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né? Que nós possamos estar alinhados com a vontade do Rei, né? Que nós possamos receber mais dele essa noite. Irmãos, nas quintas-feiras nós vamos começar uma série de ministrações que levado mais a estudos e conhecimento. E eu senti de buscar esses dias para falar de algumas pessoas. E vamos falar dos apóstolos de Jesus. Amém? Mas só que eu quero começar por uma pessoa muito importante, que ele fazia parte, né? Estava, digamos assim, no tempo da lei, ele estava no Antigo Testamento, digamos, mas só foi citado no primeiro. Começou o seu ministério e foi citado no primeiro testamento. Amém? João Batista, vamos falar sobre João Batista hoje. Um personagem, se eu posso dizer assim, um homem especial. Alguns estudiosos falam que entre os profetas ele foi o maior. O próprio Jesus fala isso. E
nós queremos falar sobre ele hoje. Nós costumamos muito ouvir falar, costumamos muito ler algumas coisas, ou não entendemos, né? Ou passamos despercebidos por algumas situações. E é isso que nós queremos falar hoje. Porque muito do que nós vivemos, muito do que nós falamos, muito do que a nossa vida se retrata, nos leva a ser parecidos com João Batista, ou pelo menos era para ser, né? Então quem foi esse homem tão importante? Segundo Jesus, entre os nascidos de mulher, não existiu ninguém igual a João Batista. Aleluia, aleluia. E eu me identifico muito com João Batista, e creio que muitos de vocês também, pelo ministério dele. E ele me direcionou muito. O ministério de João Batista me direcionou muito. E eu quero trazer essa história tão bonita, né? O que a gente pôde buscar na palavra. Alguns estudiosos trazem algumas concepções, né? Alguns entendimentos, mas a gente busca aqui. Amém? Então, no Antigo Testamento, 2 profetas, eles falaram de João Batista, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Versículo 3 e 4. São versículos conhecidos, mas nós vamos procurar entender na íntegra todas essas coisas. Então, João Batista, ele foi um homem que foi profetizado, né? Os profetas falaram dele. Versículo 3 diz: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. Aleluia. Um pouquinho adiante nós vamos até Malaquias. Malaquias capítulo 4. João foi esperado. Se vocês buscarem esse entendimento, muito de João Batista é parecido com Jesus, né? Muito dele é bem parecido com Jesus, com o anúncio, né? Como que ele foi anunciado, os profetas que falaram dele. Por isso que muitas pessoas lá na frente pensavam que ele era o Messias. Malaquias 4, versículo 5 diz: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Vejam que grande importância é isso. A conversão dos corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E aí ele completa. Deus fala através do profeta, para que eu não venha e castigue a terra com maldições. Então, o Senhor Jesus, ele veio falar de algo, mas ele foi anunciado. João Batista, ele foi como um arauto. O que é um arauto? É aquela pessoa que anuncia a outra. Aquela pessoa que está aqui e fala: está entrando pela porta Jackson, eu vou anunciar aqui Jackson, aí Jackson entra, então eu serei o arauto, porque anunciarei Jackson, né? Então, foi assim que João Batista foi, um arauto do Senhor. E a missão dele era muito importante. E nós vemos aqui que o versículo 5 diz: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas quem veio não foi Elias, foi João Batista. Elias passou. Então vamos entender isso um pouco mais na frente. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5.
Nós vimos que lá atrás os profetas anunciaram a vinda de um homem, que esse homem iria aplanar os caminhos, ele iria anunciar os caminhos antes que chegasse o terrível dia do Senhor. Um homem que iria anunciar a vinda do Messias. E nós vamos buscar agora o nascimento desse homem. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5 diz: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então ambos sacerdotes. A mulher também era da família sacerdotal. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada, eles já eram velhos. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio. Então ele foi escolhido por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Versículo 12: Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Acho que vocês já ouviram falar sobre os nazireus. Os nazireus eram homens que faziam votos ao Senhor, e em um tempo da vida daquela pessoa, eles ficavam totalmente consagrados. Eles não raspavam a cabeça, eles não cortavam o cabelo, não faziam a barba, não bebiam bebida forte de nenhuma natureza. E existia um tempo que eles estavam e ficavam consagrados para o Senhor, amém? E o anjo falou de João Batista dessa maneira. Só que não existia um tempo. João Batista viria a ser um nazireu vitalício. O que é um nazireu vitalício? É sem tempo. João Batista, ele havia de nascer e morrer para o Senhor, vivendo e fazendo a vontade de Deus, assim como devia ter sido com Sansão, amém? Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Então nós vemos aí já o que as profecias falavam: para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então eis aí a primeira resposta em relação a João Batista, se ele era Elias ou não. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ele não era Elias, amém? Ele era João Batista, porque ele também declarou lá na frente, quando perguntaram a ele, que nós vamos ver. Mas o espírito, a unção de Elias estava sobre ele. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Eu imagino que essa fala de Gabriel não foi mansa não, né? Acho que ele se irou diante dessa situação aí. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão.
O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Então nós achamos aqui e entendemos que Zacarias não só ficou mudo como surdo. Nós vamos entender também um pouco lá na frente. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados 6 dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao completar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém? E quem era Isabel? Lá no versículo 36, continuando aqui, diz: Isabel, sua parenta. Antes disso, fala de Jesus, fala do anúncio, né? Fala do anúncio do nascimento de Jesus. Nós vamos lidar aqui com João Batista e vamos entender o parentesco de Isabel com Maria, amém? E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Isso o anjo já falando para Maria. Apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquele que devia ser estéril. Então nós entendemos que 5 meses Isabel ficou em casa, ela não saiu para nada. E no 5º para o 6º mês apareceu o anjo a Maria anunciando também a boa nova para ela. E aqui a palavra fala que ela era parente. Então alguns estudiosos falam que ela era prima de 1º grau de Maria, parente de sangue, né? Em algumas situações, algumas traduções falam que elas eram parentes de sangue. E alguns falam que João era primo de 2º grau de Jesus, amém? Maria visita Isabel, versículo 39. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Que lindo, né? Aleluia. E exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Aleluia, aleluia. Pois logo que me chegou aos ouvidos a vossa saudação, ou a saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Veja que maravilha. Veja que maravilha, que lindo, cara, que intenso isso. A criança no ventre, ela sentiu a presença do Messias, cara. Aleluia, aleluia. Ela sentiu. E eu quero abrir um parênteses aí, algo que é muito discutido hoje. Alguns estudiosos falam que as crianças no ventre, elas sentem e percebem as coisas de fora de acordo com a mãe. Os sentimentos da mãe, tristeza, tudo isso acontece. E a gente tem aqui esse testemunho. E muitas pessoas abortam, né? Muitas pessoas tiram as vidas dessas crianças. Então a alegria que foi para Isabel receber a mãe do Salvador. Bendita és tu entre as mulheres. E a criança se sacudiu, se alegrou dentro dela. Vamos para o versículo 57. O nascimento de João Batista. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram o que o Senhor tinha dito, usado de grande misericórdia para com Isabel, e se alegraram com ela. Porque as pessoas sabiam por quê? Porque era de Deus, porque ela já era de idade bem avançada e era estéril. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias, como era de costume. Era de costume que os filhos levassem o nome dos pais. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome
que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João, e todos se admiraram. Então aí tem a resposta. Por que todos se admiraram? Porque se ele estava mudo, também ele não ouvia. Ele não conseguiu ouvir o que Isabel disse, que o nome dele seria João. E eles entraram ali em um conflito, em um embate, e diziam: não pode, tem que ser o nome do pai. E ela disse: de modo nenhum será João. Mas Zacarias não falava e nem ouvia. E ele, de forma sobrenatural, né, pelo Espírito de Deus, ele revelou o nome de João. E era o mesmo nome, e eles se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Veja que o temor, né, diante dessa criança veio desde ele pequeno. Então Zacarias cantou. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o Senhor nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério de Jesus. Então nós entendemos, de acordo com alguns estudos, que João Batista nasceu aproximadamente 7 a.C., de acordo com o tempo, né, da gestação. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos mais fantásticos registrados. Isso são palavras de alguns estudiosos. Nas escrituras possuem até mesmo alguma semelhança, como a gente já havia falado aqui. E entendemos que João Batista, ele cresceu no deserto. João Batista, ele viveu no deserto e viveu separado. Ele não teve contato com as outras pessoas. Alguns estudos falam que ele cresceu junto com alguns sacerdotes que viviam no deserto, né? Algumas pessoas chamavam de seita. Eles viviam no deserto, eles viviam lá em oração, eles viviam lá em jejum, eles viviam mais ou menos como João Batista foi viver. E alguns estudiosos falam que João Batista cresceu e aprendeu com essas pessoas. Vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1. Lucas 3, a partir do versículo 1. Vamos começar a entender o que João Batista iria fazer, como ele iria falar, como ele iria pregar. Lucas capítulo 3, versículo 1 diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites,
e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes na época Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João Batista, filho de Zacarias, no deserto, assim como o pai havia falado, né? A palavra do Senhor veio a João Batista quando ele estava no deserto. Ele percorreu toda a região das mediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: vejam o quanto João Batista, como que ele falava e a autoridade com que ele pregava, que a mensagem dele era totalmente diferente dos outros profetas. Então ele dizia: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podiam fugir da ira vindoura? Quando ele pregava, multidões estavam com ele, inclusive muitos fariseus olhavam ele e escutavam ele. Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a você que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essas palavras lembram a vocês alguém? Quem que falava mais ou menos nessa linha aqui, pregava desse jeito? Jesus, né? Jesus trazia as mesmas palavras, talvez com intenções, não sei se intenções diferentes, mas com um coração mais cheio de amor, não sei, né? João Batista, ele era muito firme no que ele falava. Então ele falava o que ele precisava falar. Jesus, ele era mais amoroso, digamos assim, mas as palavras não fugiam, eram as mesmas palavras. E também o machado já está posto à raiz das árvores, o tempo já foi determinado. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora, lançada no fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: isso porque perto dele estavam muitas pessoas, entre eles pecadores e pessoas que já haviam se batizado ou estavam para se batizar. Então estavam com ele ali militares do exército romano, e estavam com ele ali os homens da lei, né? As pessoas da lei da época. E estavam com ele ali os cobradores de impostos. E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos que chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele seria o próprio Cristo, para vocês verem o tamanho da semelhança. Porque era uma pregação diferente, cara. Não era a mesma coisa. Não era igual às pregações que eles ouviam. Tinha algo diferente nesse profeta. Esse cara falava coisas diferentes. Ele trazia um sentimento nas pessoas diferente. Ele despertava nas pessoas um sentimento diferente. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele já se encarregou de responder aquelas perguntas. Ele não era o Messias. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e colher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo.
Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender a João. Então nós entendemos que João falava a verdade, ele batia de frente com o sistema, ele não era uma pessoa comum. E eu quero desde já que vocês comecem a sentir no coração o que vocês estão fazendo aqui, para que vocês foram chamados, qual o tempo que vocês vivem, qual o tempo que vocês vivem, por que vocês estão aqui, para fazer o quê? Amém? E naquele tempo já se falava aqui em relação a Herodes, que era um governante corrupto, né? Que havia tomado a mulher do seu irmão e vivia em pecado. E João, diferente de todos, ele gritava, ele falava para todo mundo ouvir os pecados do rei. Ele batia de frente com o sistema. Ele não se acovardava das situações. E olhe que é diferente de hoje. Hoje a gente fala o que quer, né? Redes sociais, fala do presidente, de quem quer que seja, a gente diz o que quer. As pessoas falam o que quer e não acontece nada. Mas naquele tempo não. Fala do rei, o cara era preso, era morto, era torturado, era isso e aquilo. Não é só que o rei, ele não conseguia colocar a mão em João Batista, né? Porque ele pensava, ele achava que o povo tinha ele como profeta, e muitas pessoas estavam ali, né, ouvindo a pregação dele. Ele tinha medo disso, do que o povo iria fazer, as consequências que iriam acontecer em relação à prisão dele. E ele ficou esperando. Mas só que não foi ele, porque João Batista teria que cumprir o tempo dele. O que será que Jesus falou a respeito de João Batista? Jesus falou algumas coisas em relação a ele. Em Lucas 16, Jesus diz: a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. Fala que o evangelho do Senhor está sendo anunciado, e o reino de Deus está sendo tomado à força. À força. Porque João veio falar coisas diferentes. Os profetas, eles pregavam, eles falavam de acordo com as leis até o tempo de João. Então João ainda fazia parte dessa geração, porque ele era o último dos profetas. O último dos profetas. Só que as palavras que João trazia era diferente. O que João tratava era diferente. Porque se ele vinha trazer um evangelho de um cara que iria ser chamado e conhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se Jesus iria falar essas palavras aqui que João estava falando, João veio com autoridade. João veio falar de uma maneira muito intensa, para bater mesmo de frente. Para bater de frente. Então, depois disso, Jesus trouxe as palavras com o amor. Ele falava, ele não deixou de falar, mas o jeito que ele se expressava com as pessoas era diferente. Mas se nós entendermos, era a mesma linha. Abra a palavra do Senhor em João, capítulo 1. João capítulo 1. Quem João Batista afirmava ser? Quem realmente João Batista afirmava ser? João capítulo 1. A partir do versículo 19 diz: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? E eu pergunto: quem é você? Você sabe quem você é? O que é que você precisa fazer? O que você tem feito no seu dia a dia? Você sabe quem você é? Você tem convicção de quem você é? Versículo 20 diz: ele confessou e não negou, confessou
eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não, não sou. Veja que a palavra fala, né, em relação ao Elias que há de vir. E ele falou aqui: não, não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? As pessoas buscavam ali um título. As pessoas buscavam alguém que se intitulasse o profeta, o pastor, o sacerdote, não é? As pessoas buscavam ali esse entendimento, porque precisavam levar: ele é o profeta fulano de tal. Mas ele disse: não, eu não sou. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém. Então ele já estava. No meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou eu digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João, de maneira muito humilde, ele disse quem ele era: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho para o Messias, mas ele não se intitulou. Me ajudem agora aí. Intitulou. O profeta, nem Elias. Mas não, se ele disse: eu sou Elias. Já pensou o ribuliço que ia ser? Os olhos voltados para ele. As pessoas iriam olhar para ele de uma maneira que não era para olhar. Se ele dissesse: eu sou o profeta esperado, com essas palavras, o ribuliço ia ser grande, porque as pessoas iriam olhar para ele. Mas ele não veio para ser reconhecido pelas pessoas, ele veio preparar os caminhos do Senhor. Amém? Versículo 29 diz: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Então nós vamos buscar esse entendimento. Em nenhum momento aqui a palavra fala, em nenhum momento, que João se encontrou com Jesus. Ele sentia que Jesus já estava. Ele não sabia quem era Jesus e onde ele estava. Ele sabia que ele já estava pelo tempo, ele sabe dos tempos, ele sabe de tudo que a mãe falou, então ele sabia as contas. Ele já está entre vocês, né? E hoje, Dedé falou uma coisa que ficou nos meus ouvidos. Em meio a quantos milhões de habitantes? Bilhões. Em meio a 104 bilhões de habitantes, eu acho que daquela época, um homem, apareceu perto de João Batista. Ele disse: é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, cheio do Espírito, ele reconheceu Jesus assim como foi, porque era como se eles já se conhecessem, cara. Eles tiveram lá um certo diálogo no ventre, sei lá, né? João sabia, João sentiu a presença de Jesus quando ele chegou lá. E a mesma presença ele deve ter sentido quando Jesus chegou lá. Ele disse: é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou o testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso,
seguiram Jesus. Isso quer dizer que, veja quando João começa a sair de cena, cara. Veja quando João começa a sair de cena. Porque se o caminho dele era preparar o caminho, se o papel dele era preparar o caminho para o Messias, ele já estava cumprindo isso. Ele já estava ali, já entregando o bastão para Jesus. E o incrível é que 2 dos seus discípulos, então eram pessoas próximas, pessoas que estavam com ele, né? Pessoas que toda vez que ele ia ministrar estava lá, ouvindo. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E eles seguiram. Acho que João disse: vai lá, cara, não sou eu não. Aquele que eu falei tanto, aquele que eu anunciei, ele chegou. Vai lá, agora eu estou saindo. Vão com ele. Amém? Abra a palavra do Senhor, continuando um pouco mais à frente, João 3, a partir do versículo 22. Então, nós vamos entender aí todas essas situações, onde João começa a sair de cena e começa a entregar para Jesus o que era dele. Porque muitas pessoas seguiam João e muitas pessoas ainda pensavam que ele era o Messias. Então João 3, versículo 22 diz: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim. Eles estavam próximos, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. E ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista está saindo de cena. Amém? Veja que maravilha, cara, entender essas palavras. Aí você se pergunta: mas se João Batista, se sobre ele estava o poder de Elias, a unção de Elias, porque nós sabemos o que aconteceu, o que Elias fez, né? Os prodígios que ele fez, as maravilhas que ele fez no Senhor. E se João Batista carregava isso, por que não aconteceu nenhum milagre? Por quê? Que não parou de chover? Por que não caiu fogo do céu? Porque se tudo estava em João Batista. Porque João Batista não era para ser o foco. Você não é para ser o foco. Eu não devo ser o foco. Se eu estou falando de Jesus, o foco tem que ser Ele. Precisa ser Ele. Então, de todas as situações, se João Batista começasse a fazer certos milagres, o povo ia endoidar. O Messias, Elias, eles iriam endeusar João Batista. E não era esse o caso. Porque o que João trouxe, a essência, a unção, tudo que João trouxe em relação a Elias, estava nele, mas ele reconhecia que ele não era para ser lembrado, ele não era para ser visto. Porque ele pregava o arrependimento, da mesma maneira forte que Elias pregava, porque Elias bateu de frente com o sistema. Elias bateu de frente com todo o sistema. Então tudo aquilo que Elias carregava, o João carregava, a mesma essência, a mesma força, a mesma exortação, o mesmo jeito, a mesma autoridade. E ele não temia
os palácios, ele não temia os reis, os príncipes, ele não temia os sacerdotes, assim como Eliseu. Mas convém que ele cresça e eu diminua. Essa é a essência. Não convém que eu cresça, que eu apareça ministrando, mas que eu fale de Jesus. Não convém que eu apareça tocando, mas que eu fale de Jesus. Que a minha adoração seja para Ele. Não convém que eu dance para me mostrar para vocês. Convém que eu dance, que eu expresse a minha adoração em relação ao meu corpo, expressão corporal para Ele. Amém? Não convém que você ore na cabeça de uma pessoa e essa pessoa seja curada e a pessoa diga: toma 10, obrigado, vou te dar um carro, porque o meu câncer sumiu. E infelizmente acontece. Jesus, Ele precisa estar onde Ele está, o lugar é dele. Nós precisamos parar de tentar ser vistos e ouvidos. Nós precisamos parar. E se você foi chamado, cara, para liberar algo para o Senhor, libere. Cara, João Batista, ele nasceu com um único propósito, único, não teve outro: falar de Jesus Cristo, preparar o caminho para Ele. Ele nasceu e morreu para isso, e nada mais. Se você foi chamado, se você já recebeu esse seu chamado em relação, seja o que for, seja para ministrar, para evangelizar, para pastorear, para dançar, para cantar, entenda que tudo isso não é seu e não é para você. Tudo isso tem que se referir a Ele. Amém? Nós já estamos terminando. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2. Nós vamos agora acompanhar como foi o fim de João Batista. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2. Aleluia. Diz assim: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aleluia. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu acho que com essas palavras que João recebeu, cara, quando foi falado isso para ele, ele disse, descansou, respirou fundo e disse: amém, já posso ir. Porque olha o que é que ele estava fazendo, cara. Vocês entendem que João Batista não podia fazer isso? Todos esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas aqui, não cabia a João Batista. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o menor do que ele. Cara, vamos entender isso aqui. Por que Jesus falou: entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista? Ele era o último dos profetas, amém? E ele falava, ele vinha anunciar a respeito do maior de todos. Ele veio anunciar o maior de todos, o Rei dos Reis. E Jesus disse:
ele é, entre nascidos dos homens aqui, o maior de todos. Se ele é o maior de todos, o que dirá de Jesus? A quem ele veio anunciar. Vocês entendem isso? Jesus falou que nascidos de mulher não havia homem igual a João, e João vinha falar do que vinha depois dele. Imagina Jesus, quem ele era. E por que ele fala o menor em relação ao menor no reino? Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque ele trouxe ali em relação a pessoa de João como o maior, mas o maior estava onde? Estava preso. O maior estava encarcerado. E o maior não era ninguém. O que ele disse que era o maior entre os homens estava preso. Estava lá, sem ter nada, sem ter futuro, preso, açoitado, humilhado. Por isso que ele disse, em relação a essas palavras, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque João estava reduzido a nada. João, como maior, diante das palavras de Jesus, estava reduzido a nada. E qualquer um que se reduzir menos do que João Batista, digamos assim, a nada, a pó, diante do Senhor, é maior no reino dos céus. Amém? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que o usam de força se apoderam dele. Por quê? Porque a palavra que João trazia era forte, cara. Era forte, você consegue sentir. Eu consigo sentir, cara, a força disso. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem conhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Jesus abriu tudo, cara. Jesus abriu tudo. E as pessoas que estavam lá ainda não entendiam. As pessoas ainda não entendiam. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14. A partir do versículo 1. Diz assim: Por aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. E aí depois vem a explicação disso, porque Herodes já havia mandado matar João Batista. Porque Herodes havia prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Por que instigada pela mãe? Vocês sabem? Por que ela foi instigada pela mãe? Porque era o que João falava. João falava muito mal, cara, dela, né? Por quê? Porque ela era o que ele falava, que ela não podia estar com ele, ela não poderia ser a rainha. Tudo estava errado, estava tudo em pecado, estava tudo errado naquele lugar. E como ele batia de frente, ela esperava um momento para atacar ele e não conseguia. Então ela manipulou a situação e disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ela pediu à filha que ela pedisse ao rei. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciar isso a Jesus. Versículo 13 diz: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco para o lugar deserto à parte.
Eu acho que Jesus foi chorar, porque existia uma ligação muito forte ali. O Espírito Santo falava, né? Se expressava, o Espírito Santo ligava os dois. E quando Jesus ouviu isso, ele se retirou. Ele queria estar sozinho. Ele sentia a necessidade de estar só e se retirou. Mas, ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Veja que Jesus, mesmo em meio à situação de dor que ele estava sentindo, ele parou e continuou a fazer o seu ministério. Por quê? Porque João havia encerrado a carreira dele. João veio fazer o que era para ter feito. João veio preparar o caminho foi preparado. Agora, qual o tempo que nós vivemos? Quem é você? Essa foi a história de João Batista. Amém? Um nazireu que nasceu e viveu para Jesus Cristo. Nós que já renascemos em Cristo, que já confessamos Jesus, o que você tem feito? O que você tem feito? Você tem anunciado o Evangelho? Você tem vivido o Evangelho? Será que nós podemos ser chamados hoje dessa geração de João Batistas? Porque João veio, preparou o caminho, Jesus veio, Jesus foi e disse que iria voltar. E nós recebemos essa tarefa. Nós pregamos o arrependimento. Qual a diferença de João Batista para os dias de hoje? Tudo que João Batista pregava, tudo que acontecia naquele tempo, todo o sistema corrupto, político, econômico, toda a situação que ele vivia, é diferente de hoje? Eu acho que você sabe que não. João não se vendeu, João não se trocou, João não foi mudado. Ele teve a oportunidade de dizer quem ele era. Ele sabia o que ele foi fazer ali. Mas ele disse: eu não sou ninguém. Eu sou a voz que clama no deserto. Não sou Elias, não sou profeta, não sou pastor, não sou padre, não sou apóstolo. Eu sou a voz que clama no deserto, que vem preparar o caminho para o Messias. Quem é você? Qual a sua voz? Onde você está clamando? O que você está fazendo? Essa é a história de João. Qual é a sua? Você já renasceu em Cristo. Muitos de vocês, eu acho que a maioria já foi batizado em Cristo, assim como João fazia. O que é que você tem feito com o direito que você recebeu de pregar o Evangelho? Porque o Senhor, Ele está voltando. E cabe a nós preparar a volta dele. De maneira diferente? Não. Pregando o arrependimento. Pregando o arrependimento. Por que naqueles tempos João Batista ele não fez milagres e maravilhas? Porque ele não podia ser visto. Por que tem pessoas que querem ser tão vistos através de tantas e tantas coisas? Porque tem pessoas, seja ela quem for, título que tiver, seja ele qual for, tem pessoas que procuram aparecer mais do que Jesus. Naquele tempo Jesus já estava naquele lugar, João sabia. E nesse tempo Jesus está com seu Santo Espírito aqui. Ele já veio. Ele vai voltar e precisamos pregar o arrependimento. Sei lá, não sei a maneira que você vai pregar, do jeito que Deus te chamou, seja ela qual for, eu não sei. Sei lá se você vai parar diante de qualquer lugar aí, eu não vou dizer. Raça de víboras, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Seja na porta da prefeitura, na porta de qualquer igreja, numa praça, com a Bíblia na mão. Vão dizer o quê? Olha o doido, olha a doida.
Era João Batista, cara. Era o doido. Era o doido. Vivemos na mesma época. Se faz acontecer as mesmas coisas. Tudo está acontecendo. Levantem-se, vamos ficar de pé. Vamos, Dedé. Aleluia, aleluia. Escutem o que o Espírito Santo fala ao coração de vocês. Espírito Santo de Deus, Ele está falando ao coração de vocês. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Agora, João Batista se foi, mas existem homens e mulheres aqui, homens e mulheres valentes no Espírito, que falam com autoridade vindas do céu. Você pode, cara, abra sua boca, receba sabedoria do céu e autoridade para fazer o que você veio fazer aqui. Oh, aleluia, aleluia. Estou preparando o caminho para você chegar. No deserto estou contemplando os olhos da tua beleza. Estou preparando o caminho para você chegar. No deserto
Ele está te quebrando, Ele está te lapidando, Ele está te diminuindo. Da vida que me dá, faça de você, faça de você, me arranca da vida que me dá, faça de você, faça de você, me arranca da vida que me dá, me basta de você, sim, Senhor. Nos arranca da vida que nos afasta de você, Deus. Me arranca da vida que me afasta de você, afasta de você, e me deixa ser uma voz, e me deixa morrer por você. Ei, você está sendo chamado. Você está sendo chamada. Toda minha vida É hora de proclamar. É hora de ser um arauto. e pra te É hora de fazer o que você foi chamado para fazer. e me deixa ser Não se prenda mais. Viva o que Deus te entregou. Não se prenda mais. Ei, e eu gasto toda minha vida e pra te ver chegar, e pra te ei, sabe por que João vestia roupas simples, pele de camelo? Ou sabe por quê? João não comia comida fina, porque não podia recair sobre ele olhos nenhum, cara. Seja humilde no que você faz, seja humilde no seu evangelho, seja humilde na maneira de falar. Tenha autoridade vinda dos céus, tenha sabedoria vinda do Espírito e testifique, fale do amor de Jesus, pregue o arrependimento, pregue a salvação e viva o evangelho, cara. das graças estou preparando eu pra você chegar. Esqueça o meu nome, que só lembre os seus, e que eu perca minha cabeça vendo você, e que esqueça o meu nome, que só lembre os seus, e que eu perca minha cabeça vendo você. Nos deixa ser uma voz, Deus, e nos deixa ser uma voz, e me deixa morrer por você, e eu gasto toda minha vida e pra te ver chegar, e pra te ver me deixa ser uma voz, me deixa morrer por você. Será que você tem coragem de dizer isso? E eu gasto toda a minha vida e pra te ver chegar, e pra te ver reinar. Sabe, muitas vezes o inimigo ele coloca na nossa cabeça que para algumas coisas que a gente faz não tem perdão. Ou muitas vezes nós chegamos no culto e ele fica nos acusando. Mas olha o interessante que João Batista disse quando ele viu Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cara. Tem sim um
uma estimativa que já se passaram sobre a terra mais de 104 bilhões de pessoas. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de mais de 104 bilhões de pessoas, cara. Então se entrega, se joga, porque você já foi perdoado. Diz a ele que você quer ser uma voz e me deixa ser uma voz e me deixa morrer por você. Sim, Senhor, e eu gasto toda a minha vida e pra te ver chegar. Oh, aleluia. Pra te ver reinar. Sabe o que Deus me disse? Deus me disse aqui que me lembrou que como que João Batista reconheceu Jesus. Porque quando ele era ali, um feto ali, o Espírito Santo trouxe a ele o entendimento de quem estava ali. Ele se alegrou porque sabia que o Mestre estava ali. E quando ele encontrou com Jesus, eis o Cordeiro de Deus, ele sentiu no Espírito. Eu quero dizer para você que o mesmo Espírito que estava naquele feto está em você. O mesmo Espírito que reconheceu Jesus quando ele veio a primeira vez está em você. É o mesmo Espírito que reconhece Jesus. Então você sabe quem ele é. Sinta, sinta, sinta isso, sinta. Afasta de você, afasta de você, arrasta da vida que via, afasta de você, afasta de você, e me arranca da vida que via, afasta de você. Senhor Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor Espírito Santo, vem sobre nós. Desperta em nós. Não a unção de João Batista, não a unção do profeta Elias, mas desperta em nós o desejo de apenas pregar o Evangelho e dizer: é chegado o Rei dos céus, se arrependam. Desperta em nós, Senhor Espírito Santo, primeiro a vontade de se arrepender dos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, para que nós possamos estar diante do Pai, diante das pessoas e dizer: ei, se arrependam, porque é chegado o Reino de Deus, para que as pessoas não digam: e você se arrependeu? E você, porque você bebe? E você, porque você é crente e faz isso e faz aquilo? Que desperta em seu coração o arrependimento puro e genuíno, para que você possa declarar: oh, eu quero mais, seja arauto. Eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti.
possa abençoar você, que essa palavra possa, sim, chegar ao seu coração e mexer com você. Que sua casa possa ser cheia com o Espírito Santo. Que essa palavra possa frutificar em seu coração. Que você possa viver essa essência. O Espírito está em você. Ele testifica de Jesus.